E aí, galera? Hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês de como a ansiedade afeta a minha vida, o meu dia a dia e minhas atividades cotidianas. E acredito que muita gente sofre desse mal. A ansiedade, em teoria, ela devia ser uma coisa útil caso a gente tivesse que passar por alguma situação de medo e a gente teria que fugir dessa situação. Então, a ansiedade, na verdade, ela gera um medo. E esse medo seria útil pra gente evitar algumas situações de perigo pra gente. Isso, se a gente vivesse numa floresta, fugindo de alguma coisa. Mas na verdade a ansiedade ela tá aqui só pra atrapalhar, porque a gente não precisa fugir de nada, a não ser que realmente a gente esteja em perigo. Na verdade, grande parte das vezes a gente tá fugindo de situações comuns no dia a dia. Por exemplo, apresentar um trabalho, falar alguma coisa pra alguém que você não queria falar e aí você fica treinando 20 mil vezes como fala aquilo. Ou diversas situações que você fica ansiosa por nada. O pior de tudo nessa ansiedade são os sintomas físicos que ela traz e que deixam a gente em situações muito desconfortáveis e que irritam demais. Semana passada eu precisava estar calma, de boa, para apresentar um trabalho muito importante pra mim. Acontece que eu tive várias crisezinhas, não tão grandes quanto as que eu tinha antigamente, antes de fazer terapia, mas bem importantes. Vamos lá aos exemplos. Eu ia apresentar esse trabalho numa outra cidade, então eu peguei o ônibus, sentei no ônibus de boa, falei, vou dormir, vou tirar uma soneca aqui gostosinha. Enquanto eu tava quase pegando no sono, eu tive uma crise. Por quê? Eu apenas pensei no dia seguinte que eu ia ter que apresentar o trabalho. E aí começou aquela coisa horrorosa de, eu não sei se abaixa ou aumenta a pressão, eu não sei o que acontece, só sei que eu senti a cadeira do ônibus me engolir, de tanta fraqueza que eu senti. Fraqueza, eu senti o meu coração também bater na minha orelha. E por consequência, passei mal, fiquei com enjoo, tonturas e assim vai. A diferença de antes para agora é a duração dessa crise e como isso me afeta. Não bastasse essa crise no ônibus, que até que foi rápida, tive outras crisezinhas em casa, mas aí eu tentei meditar, alguma coisa assim. Acontece que essas crises, elas causam um estresse muito grande, a gente não faz nem ideia. Eu me senti extremamente cansada e era umas 8 horas da noite ainda e eu já tava dormindo, eu ia dormir até o dia seguinte. Eu tentei acordar para fazer mais uma vez a minha apresentação, me preparar psicologicamente, mas eu não consegui. Eu dormi. De tão cansada que eu tava, minhas costas estavam doendo muito, acho que de tão tensa que eu fiquei vindo pra cá. Também quando bate aquele desespero e aí junta a crise de ansiedade com uma tristeza ou alguma junção de pensamentos e sentimentos. E aí todos aqueles sintomas que eu falei, somados com choro e angústia, então dor no peito, coração acelerado, vômito, tonturas e além de tudo você tá chorando loucamente. Aquilo, né, vem aquela sensação gostosinha de que você vai morrer, ou sei lá, algo parecido. Mas tá tudo lindo perto de tudo que eu já passei por causa dessa desgraça, dessa ansiedade. Antigamente, eu não conseguia às vezes fazer prova, porque aquela prova valia muito ponto e sei lá o que, eu ficava nervosa sem saber, eu vomitava no meio da prova. Muito foda, é muito decepcionante você estudar tanto para uma prova ou alguma coisa assim e chegar na hora você não dá o seu melhor. Mas quando você se tocar que metade desse problema de você não conseguir dar o seu melhor é por causa da ansiedade e por causa das perguntas mirabolantes que ela faz em você antes da prova, que faz você pensar em ideias que não vão te ajudar em nada no dia. Cara, quando você consegue perceber que isso não te ajuda em nada, você diminui o tamanho dessas crises, você diminui o efeito que isso traz na sua vida. O problema não acaba aí. A ansiedade, ela inicia um processo de depressão, porque você se sente ansiosa e as perguntas vêm. Vamos aos fatos. A ansiedade é uma merda, ela tá aí. Como você vai lidar com isso? Eu não sei, você pode tomar remédio, o que eu acho horrível, pelo menos pra ansiedade é complicado, porque geralmente dá muito sono.
Então a melhor ideia que eu tive assim foi ir pra terapia mesmo e aprender a lidar com esses pensamentos horrorosos que aparecem. E aí as próximas crises elas vão ser bem mais suaves e você vai conseguir entender que isso é uma reação normal do seu corpo. Infelizmente você é assim, ansiosa mesmo, aceita que dói menos. E aí você aprende a lidar, porque tentar expulsar isso do seu corpo não vai dar certo. Parando um pouco agora de reclamar só dessa coisa que atrapalha nosso dia a dia, como que a gente faz para lidar um pouquinho melhor com isso? Eu não tenho outra dica pra te dar, a não ser fazer exercícios, não tô falando exercício físico ajuda, mas tô falando de exercícios mentais passados pelo seu próprio terapeuta, fazer a terapia e não há remédio que vá tirar essa ansiedade de você. É claro que existem os calmantes e tudo mais, mas sério, você não vai aprender a lidar com os seus pensamentos e esse turbilhão de coisas que aparecem na sua mente com remédio. Você precisa saber lidar com você mesmo. E isso leva tempo, prática e paciência. De lugar aqui agora, porque a luz ali onde eu tava muito ruim. Começou a chover. Enfim. A verdade é que a resposta é muito mais simples do que você imagina. Primeira coisa na crise, uma coisa básica, respirar. Adianta sim. Respirar com calma, conta as vezes que você está respirando, para você sair desse modo irracional que pega o seu cérebro aí, ele pega o piloto automático e você nem entende o que está acontecendo, nem respirar você consegue, tá? Meditar antes de alguma crise, não durante a crise que você não vai conseguir meditar enquanto está em crise, mas meditar ajuda muito. Por mais que você pense que você não leve jeito pra isso, se eu conseguir, você consegue ficar quietinho um pouquinho. Não precisa ser muito tempo, é o suficiente pra te trazer a ordem e a calma. E não existe essa de não pensar, sabe? O seu cérebro é feito pra pensar. Então, se você acha que meditando ou tomando remédio ou sei lá o que, você para de pensar, é mentira, você não vai conseguir fazer isso. Conseguir organizar os seus pensamentos e colocar uma ordem neles e prioridades. Eu acho que isso é fundamental. Quais são as prioridades na sua vida? Primeiramente, a vida. Então, o que é uma questão de vida ou morte nesse momento? Esse trabalho, esse emprego, sei lá, esse fora que eu tomei, isso são prioridades? Não são, cara. A prioridade é você viver bem e fazer as coisas que são essenciais pra você. E talvez você tenha que viver alguma situação na qual você valorize esse momento que é viver. Se você não consegue pensar em nada, mas pegar um pedaço de papel, um lápis e pensar e colocar isso no papel. Quais são as suas prioridades nesse momento? Você aprende que apesar de tudo, a sua vida tá aí pra ser vivida. E que todo infortúnio que aparecer, ele serve para te transformar, para construir e somar em você. Então, cada crise, cada momento ruim, ele vai te transformar, ser uma pessoa maior, melhor, em espírito, corpo e mente. E a questão aí é não se desesperar, deixa a crise vir, se controle no sentido de vamos tentar voltar ao normal, mas não adianta tentar controlar, porque isso vai acontecer. Entendeu? E é o que eu falei, estabeleça prioridades, dê valor à sua vida, às coisas básicas que você faz, e o resto é consequência, e como você vai lidar com tudo isso é consequência. Vai viver cada momento bom e ruim, não vem reclamar de momentos ruins, porque eles servem sim pra crescer, infelizmente. Pode reclamar, reclama sim, como eu faço, mas só pra não ficar aquela coisa guardada dentro do peito, alimentando outros sentimentos ruins. Mas aproveite cada momento. Não deixe aqueles momentos de desespero durarem muito tempo. Se durar, vai procurar ajuda. É muito importante, ninguém sabe o que você tá passando. E não se preocupe com as pessoas ao seu redor. Só você sabe o que você tá passando. Então, cada vitória, cada respirada mais calma que você consiga dar, trate isso com você mesma, com você mesmo, como uma vitória. Ninguém sabe o que você está passando, então cada pequena vitória é tudo pra você e dê valor para esses momentos.
É isso. É aceitar que somos eternos aprendizes nessa vida e que vivemos fases que nem no videogame e que nunca a gente vai estar no topo, vai sempre ter alguma coisa pra gente aprender. E é isso.